Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8, do Cresce, 8ª região de Brasília, onde nós estamos desenvolvendo conteúdos e informações que sejam relevantes para os nossos amigos corretores de imóveis e para a sociedade de um modo geral. E eu te pergunto hoje, é possível passar uma escritura de compra e venda de um imóvel sem a presença dos vendedores? Nós vamos discutir esse assunto hoje dentro do quadro O Advogado Responde. Olá, meus amigos, muito obrigado pela visita de vocês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, Tana Moura, Gabriel Cavigatti, isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós temos hoje um assunto extremamente importante que eu acho para a sociedade, para os corretores, que nos surgiram essas informações, essas perguntas, vamos tentar decifrar da melhor forma possível. É possível realmente passar uma escritura pública de um imóvel sem a presença dos vendedores? Nós estamos falando de adjudicação, ata notarial, vamos por aí. Por favor, fique à vontade para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje. Hoje é possível, né, doutor Gabriel, passar uma escritura de compra e venda sem transmitir a propriedade de um imóvel, né, sem que tenha que ser feita necessariamente uma escritura de compra e venda e sem passar por um ato judicial, né? Antes já era possível fazer a transmissão da propriedade de um imóvel sem a escritura com uma decisão judicial, que ordenaria ou não a escritura antes do ato de registro. Agora não, agora é possível sim fazer a transferência da propriedade de um imóvel sem fazer uma escritura, né, na forma de uma ata notarial, né, não é bem uma escritura, é uma ata notarial, sem a presença do vendedor. Claro que esses casos são muito específicos, né? Não é uma regra geral de mercado, mas são previstos alguns momentos especiais que pode se tomar essa decisão. Não é isso, doutor Gabriel? Bom, olá, doutor Júlio Lamoura, olá, Asher, olá a todos os nossos telespectadores, corretores. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, como você falou, esse caso é um caso excepcional. É uma situação onde você tem um desequilíbrio no contrato que nós sabemos é natural na vida do corretor. Todos os corretores que estão dentro do mercado vão passar por situações onde, em algum momento daquela negociação, em algum momento da compra e venda, por algum motivo, você tem uma inadimplência de uma das partes. Quando é pelo vendedor, ele traz a possibilidade do comprador fazer uma espécie de adjudicação do imóvel e, cumprindo a parte dele, ele vai abarcar aquele imóvel para a sua propriedade. E aí entra a boa pergunta, né? É possível fazer isso sem a presença fazer escritura pública, sem a presença do vendedor do imóvel? Sim, é possível, mas é sempre uma exceção. O ideal é que o corretor tenha uma capacidade técnica e que nessa capacidade técnica ele faça um bom documento, uma boa escritura pública, né? um bom contrato de promessa de compra e venda que vá levar a possibilidade dessa adjudicação no final. É interessante essa palavra adjudicação, na realidade é uma transferência de propriedade, é isso? Que ela pode ser feita através de compra e venda ou através de uma dívida, de um arresto, de alguma coisa que pode chegar nesse mesmo sentido jurídico, não é bem isso? Então, por exemplo, vou contar até uma história minha particular que aconteceu logo alguns anos atrás. Eu efetuei a venda de um imóvel e esse imóvel foi medido da seguinte forma: uma parte de sinal e mais 3 parcelas intermediárias, sendo que a última seria concomitante à lavratura da escritura. Entre a segunda e a terceira parcelas, o casal se desentendeu e nós não conseguimos juntá-los para passar a escritura. Foram notificados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ficou uma situação constrangedora que nós fizemos, até orientado pelo próprio escrivão do cartório. E nós notificamos em juízo, o juiz autorizou, soltou um alvará para a elaboratura da escritura, solicitou que nós fizéssemos depósito em juízo a favor dos dois e lavramos a escritura. Aí foi uma escritura pública, não foi só um ato notarial. Tem alguma diferença entre esse passado e esse hoje, porque a lei, acho que 14.282, se não me fala a memória, né, que mudou agora. 14.382. 382, não é isso? Que mudou agora essa legislação, que simplificou mais esse processo. Isso. É diferente realmente a escritura pública e uma ata notarial. O que aconteceu no caso que você narrou foi uma determinação judicial para que fosse feita a escritura sem a presença daqueles
que estavam Exatamente. dificultando, né? Desculpa, até nos chamava de escritura não presencial, acho que a expressão que se usou lá na hora, lá que eu tenho. Uma coisa por aí. Né? Isso. Mas, enfim, o instrumento era uma escritura pública, né? Que foi feita lá no cartório de notas. A particularidade dela é que não contou com a presença dos vendedores e sim com uma decisão judicial substituiu, né, doutor Gabriel, a presença dos vendedores lá. Hoje, a transmissão é feita na forma da adjudicação extrajudicial. A sua adjudicação foi uma adjudicação compulsória. Sim. Compulsória no sentido de ter sido obrigatório, já não dependia mais da parte. O juiz determinou, por isso compulsório, né? Uhum. Hoje é possível fazer a adjudicação extrajudicial, né? Aí não vai ser na forma de uma escritura pública, mas sim na forma de uma ata notarial. Com valor de escritura, pré-registro. Com força de escritura, Tá. porque é essa ata notarial que vai ser levada a registro. A ata notarial já é um instrumento conhecido de praticamente todo operador do mercado imobiliário, né, Gabriel? Assim, a ata notarial significa isso, né? Tudo aquilo que o notário consegue vir e registrar com seus sentidos. Então, ele pode fazer um registro, uma ata notarial de comunicações de WhatsApp, ele pode fazer uma ata notarial de áudios especificamente, ato notarial daquilo que ele presenciou, se ele vai até um imóvel. Então, é muito utilizado, ou pode ser utilizado, né? Para situações de vistoria, onde o inquilino, de alguma forma, ele degradou o imóvel, você leva um notário lá, ele vai conseguir certificar tudo aquilo que ele está vendo no imóvel, ele vai certificar via ato notarial. No caso, o que ele vai fazer é registrar o que ele está identificando no contrato de promessa de compra e venda. Então, ele vai receber o contrato de promessa de compra e venda, vai receber o cumprimento, os comprovantes de pagamento do comprador e vai receber também ali o documento que comprova o ITBI. Passou aquilo, ele vai registrar, ele vai falar, aqui eu certifico que a parte foi notificada para que ela vá até o cartório e faça a escritura, e ela não foi. Então, com isso, eu consigo registrar tudo aquilo que está colocando. E aí, vale a ressalva, né, Júlio? Uma ressalva que a gente, como advogado, sempre faz para os corretores, que é o cuidado com o contrato. A dificuldade que a gente tem, muitas vezes, é que é o registrador, ou, no caso, o notário que vai verificar esse contrato. Ele vai analisar o contrato e vai ver. Ali eu tenho a descrição do imóvel correta, eu tenho a descrição das partes corretas, eu tenho a qualificação. A qualificação está correto? E isso é uma coisa que passa aos olhos da gente. Muitas vezes a gente, no intuito de fazer a venda, a gente quer fazer a venda logo, a gente quer resolver logo. E aquilo passa aos olhos da gente e a gente não percebe que está deixando para trás alguns pontos importantes. Então, um contrato bem feito, e aí puxando para o nosso lado, uma assessoria jurídica que possa revisar e trabalhar esse contrato junto com o corretor. Deixando claro, por exemplo, há um questionamento se o CRES poderia fornecer ou não esse tipo de ajuda, de auxílio aos corretores. Nós somos impedidos por lei por ser autarquia federal. Mas nós temos um projeto, um plano aqui dentro, nós trabalhamos chamado Corretor Mais. Lá nós temos uma série de convênios com corretores, aliás, com várias atividades profissionais, com médicos, dentistas, laboratórios, inclusive advogados, que prestam esse tipo de assessoria dentro desse projeto, num custo menor, até outros colegas que podem auxiliar nisso. Você vê, essa ata notarial tem discutido também esse dia sobre a escritura pública. O que é escriturar? É aquilo que duas pessoas na presença do escrivão falam, um quer vender, outro quer comprar, o valor é esse, outro aceita esse, e aquilo vira um valor. Ele traz a intenção das partes. Traz a intenção das partes, exatamente. Ele escreve, né, escritura aquilo que foi dito. Então, a ata notarial também é isso, é uma fé pública de um fato ou de algum acontecimento que ele teve que vai transformar aquilo num documento legal. Isso. Esse contrato também, de compra e venda, e além dele ter todas essas qualificações, esses detalhes, que ele deve ter, não precisa obrigatoriamente ser registrado em cartório. Ele pode ser público ou particular, não é isso mesmo? Isso mesmo. Pode ser o particular. É até o que é mais comum, né? É o contrato particular. Vamos observar que, juridicamente, na compra e venda de imóveis, o contrato em si é a escritura. É o instrumento público que vai ser levado a registro, né? No caso agora, a ata notarial, Okay. ata notarial se for um caso de adjudicação extrajudicial. O contrato que a gente faz a mãos prévio
né? É um contrato preliminar, é um pré-contrato. Então, é comum a gente dizer ou ouvir dizer que fez um contrato de compra e venda, que fez um contrato, Uma promessa de então, compra e venda. né? É só um termo comum, porque juridicamente aquilo é um pré-contrato. O contrato em si, no caso de compra e venda de imóvel, vai ser o ato público, vai ser o instrumento público que vai ser levado a registro, né? E veja bem, hoje quando a gente faz uma situação normal, uma escritura pública, se nessa escritura pública tiver com um número de CPF errado, ou se tiver com o estado civil não atualizado, ou se o nome tiver uma letra fora do lugar ali, lá, a hora que for levado a registro, com certeza o cartório de registro de imóveis vai devolver com exigência para que a escritura seja consertada, para que ela seja retificada naquele ponto, né? Porque eles fazem uma conferência rigorosa, é uma responsabilidade muito grande do cartório, e a gente não pode deixar de considerar que existem os homônimos, né? Então, um nome, 2, 3 pessoas podem ter o mesmo nome, e às vezes trocando uma letra do nome passa a ser uma outra pessoa. Uhum. Então o cartório leva isso muito a sério, e quando a gente faz então uma ata notarial para uma adjudicação extrajudicial, a gente tem que trazer no contrato, a gente tem que trazer nos documentos que a gente vai apresentar ao escrevente, né, tudo muito completo e correto. Então, como o doutor Gabriel estava dizendo, não pode ser um contrato em que você coloca só o nome e o CPF, você tem que ter uma qualificação completa das partes, porque você não faria uma escritura sem a qualificação completa. Assim também você não vai fazer uma ata notarial sem uma qualificação completa. Tem uma orientação que nós fazemos, até pela experiência profissional, né? Que você, ao fechar um negócio, nessa intermediação imobiliária, você deve conferir toda essa documentação previamente. Aliás, até no momento que o imóvel entrar para a venda, já deve tomar esse cuidado para não ser pego de surpresa lá na frente. Está no Código de Ética do Corretor. É uma responsabilidade. É muito grande. Às vezes a pessoa não faz isso, não toma esse cuidado, depois o imóvel vendido, negociado, que vai descobrir que tinha um impedimento, alguma coisa, aí desmorona tudo, o trabalho, o investimento, né? Porque algumas dessas certidões são impeditivas, outras são só de observação, um cuidado que a pessoa pode realmente assumir aquele risco, como um débito de IPTU, ou uma ação judicial que esteja correndo no TJDF, alguma coisa desse tipo. Já outras são impeditivas, nós estamos falando de Procuradoria da Geral. Uma conta de telefone de R$30, alguma coisa que pedir a mas, venda de qualquer forma, a pessoa tem que dar essa anuência. Aliás, até com observação, se você passa uma escritura de um imóvel novo de uma construtora, prepare-se. Normalmente tem 1 quilo de documentos que você vai tomar anuência, nem por isso o negócio é inviável. Quer dizer, então, vamos lá, esse cuidado que o cartório de registro de imóveis tem que ter, até não pode reclamar muito por ser um pouco moroso, que realmente é um filtro muito bem dado e a responsabilidade está toda ali. Quando a pessoa faz uma escritura pública, existem inclusive alguns riscos de mercado, de se lavrar mais de uma em cartórios diferentes ou estados diferentes, mas é ali que nós vamos fechar esse negócio e dar toda a segurança. Voltando agora sobre a parte de escritura, da ação, né, da escritura sem a presença dos proprietários, dos vendedores, nós temos também nesse mesmo caminho os inventários. Hoje já são feitos extrajudiciais também, que tem facilitado muito a vida. Vocês já estão trabalhando nesse segmento também? Sim, e realmente, no início, logo que se instituiu essa possibilidade, Gabriel vai concordar comigo, também surgiram muitas questões, coisas que tinham que ser aperfeiçoadas para que se tornasse, como é hoje, um procedimento simples realmente, sabe? Então, toda vez que a gente tira, a experiência aí mostra que toda vez que a gente tira um procedimento que era do judiciário, que era via judicial, e transforma ele, facilita de forma que ele possa ser feito extrajudicialmente, esses aprimoramentos eles vão surgindo com o tempo mesmo. A lei estabelece de uma forma, a ideia é seguindo aquilo, mas como o notário ou o registrador, o cartório, né, ele tem a prerrogativa de, para manter a segurança, pedir documentos, certificar se aquela situação é realmente real, né? Então ele acaba trazendo esses requisitos de segurança que vão fazer com que o modelo seja aprimorado. Então, no inventário extrajudicial, hoje funciona muito bem. Divórcio também, né? Tudo. Divórcio extrajudicial funciona muito bem. Hoje o divórcio é análogo, semelhante à adjudicação extrajudicial,
também não precisa da presença da outra parte. Qualquer parte casada pode comparecer a um cartório judicial, no caso, e fazer o divórcio sem a presença da outra parte, desde que na discussão não envolva patrimônio, guarda e alimentos. Né? Nós estamos falando, inclusive, que até anteriormente aqui, que esses processos de adjudicação chegavam a demorar 3 a 5 anos na justiça comum. Hoje você, quando muito, 2 ou 3 meses já está sendo resolvido em extrajudiciais. Assim, o extrajudicial com certeza corre muito mais rápido e o objetivo de se instituir como extrajudicial é exatamente que diminua, né, a sobrecarga que o judiciário tem. O judiciário hoje lida dentro da nossa sociedade, né, ele lida com a última palavra. Então, toda vez que você tem alguma solução que não tem consenso, você nomeia uma terceira pessoa, que é o juiz, para poder fazer a decisão daquele fato. No caso específico, se por acaso uma parte cumpriu o contrato inteiro e ele quer obrigar a outra parte a cumprir a parte dela, que é transmitir, né, quando a gente coloca lá no contrato de promessa, compra e venda, fulano promete vender e fulano promete comprar com o seguinte preço. Em geral, a gente tem muita atenção em como vai descrever o preço, mas essa parte inicial é muito importante, que é fulano está prometendo vender. Então, se por acaso o outro pagou, ele tem que vender. É uma obrigação. Inclusive, a comparecer no cartório de hora devidamente marcada para sacramentar essa escritura. E é exatamente essa situação. Então, você, como você tinha colocado na sua situação pessoal, né, que você teve alguns anos atrás, você conseguiu pagar tudo, porque você tinha condições de pagar tudo. O comprador, né, no caso. O comprador chamou a outra pessoa para comparecer no cartório, ele não comparece, ele está descumprindo o contrato, ele está sendo inadimplente. E aí o que o juiz e agora o cartório vai analisar é isso. A outra parte foi chamada, ela teve a oportunidade de ir. Então esse acho que é um ponto muito importante, acho, que é verificar se você conseguiu efetivamente notificar a outra parte para poder chegar até o processo. E isso vai fazer a diferença se isso vai ser extrajudicial ou judicial. Extrajudicial a pessoa é achada, a pessoa está ali, você conseguiu cumprir todos os requisitos, porque como o doutor Júlio bem colocou, o notário ele vai assumir uma responsabilidade. No caso aqui vai ser o registrador. Ele vai assumir uma responsabilidade de falar, olha, tudo foi feito, eu analisei, tudo está feito, então eu vou conceder mesmo assim. Né? Então ele vai substituir a vontade da outra parte. Para isso, tem que estar tudo bem documentado. Tudo bem documentado. Então, o contrato de promessa, compra e venda bem feito, as notificações bem feitas. Né? Se não tiver tudo, e aí vai ter com certeza o corretor que vai falar assim, eu notifiquei ele. E aí quando vem, aparece lá, não, olha só, eu mandei para ele esse áudio de WhatsApp. Aí a gente vai falar, olha, o áudio de WhatsApp não serve para como notificação, vamos notificá-lo primeiro. Né? Não, mas eu liguei para ele e falei, ele vai vir, e ele não veio. Ou seja, adianta isso? Não. A gente tem que ter as formas bem cumpridas para poder chegar no processo para o notário e para o registrador, no caso, o registrador falar, olha, tá certo, você fez tudo o que você podia fazer, agora eu posso substituir a vontade dele. Inclusive, até o corretor ter todos esses dados, endereço, cópia documental, as certidões todas tiradas previamente, faz parte da rotina dele também. E isso vale um alerta, acho, para todos os colegas corretores, né? Assim, o WhatsApp é uma ferramenta que funciona muito bem, traz bastante agilidade, a comunicação fica muito efetiva, né? Você tem resposta em menos de 1 minuto, a coisa é instantânea, né? E ainda registra. Então é muito boa realmente. Agora, quando a gente fala de compra e venda de imóvel, a gente fala de documento, a gente não fala de conversa. A lei, o Código Civil, ele estabelece toda uma formalidade para a transferência de patrimônio. Sabe? Nós não estamos falando de venda de um produto comum, nós não estamos falando de um serviço comum, nós estamos falando que é algo que é o de mais importante na sociedade, que é o que todo mundo preserva e corre atrás para adquirir, é patrimônio, é imóvel. Sabe? Então, a lei resguarda isso para que não fique uma bagunça, para que não fique o dito por não dito. Então, existe o contrato de compra e venda, existem as formas de se registrar os atos que envolvem o imóvel na matrícula do imóvel. A matrícula segue uma série de princípios, entre eles do tempo, como é que é, Gabriel? O quintenário, a sessão? Não,
A matrícula segue o princípio da continuidade. quer dizer, a ordem com que os atos aconteceram é a ordem que deve estar na matrícula, sabe? Então, entre outros princípios, a matrícula resguarda. Então, a gente não pode, o corretor de imóveis qualificado, profissional, ele não pode pensar a essa altura do campeonato, hoje em dia, que vender o imóvel é simplesmente aproximar as partes. Isso aí é coisa do passado, acha, Gabriel. Isso aí é coisa de corretor de 30 anos atrás, que aí bastava ele aproximar as partes e ele tinha direito à comissão dele. Hoje não. Hoje o trabalho dele é completo quando ele alcança o resultado previsto no contrato de mediação. Ou seja, quando ele faz o contrato, assinou e cumpre o que está no contrato. E as partes cumprem o que está naquele contrato. Então hoje está aí mais um ato, mais uma medida que vai exigir mais profissionalismo do corretor, que é prevenir um contrato para uma possibilidade de adjudicação extrajudicial. Uma coisa nova, uma coisa recente e que o corretor não pode pensar, como você disse no início, que é possível fazer a transferência da propriedade, fazer o registro da compra e venda sem a presença do vendedor ou do comprador. É possível sim, mas desde que o corretor traga as ressalvas, traga o resguardo disso. Senão não vai ser possível, não. E é exatamente isso, né, Júlio? Assim, a gente está lidando com um bem muito protegido, que é o bem imóvel. Se não fosse isso, não precisava de um intermediário com uma autarquia federal, com toda uma captação própria, um profissionalismo próprio para estar intermediando. Se a gente estivesse falando da pessoa que está vendendo salgado, ela vai lá, paga e compra. E recebe. Pronto, acabou. É só isso. Um serviço, né? Serviço. Vai lá, faz e pronto, acabou. Acabou. Aqui a gente está falando de um imóvel. A pessoa tem que ter profissionalismo para fazer vender esse imóvel. Uma observação para vocês também, que serve para todo mundo. Quando nós falamos de uma ação extrajudicial, nós estamos esvaziando a justiça. Para isso existem os conselhos de classe. Nós temos aqui hoje em andamento em torno de 1.800 ações que estão em andamento aqui dentro. Você já imaginou se tudo isso estivesse na justiça? Lá no judiciário? E todos os outros conselhos? Seria uma coisa complicada, não é isso? Então é importante que as pessoas entendam que aqui não é uma associação, não é um sindicato, é uma autarquia federal com poderes de julgar, de tomar decisões, né, de resoluções, que vão fazer com que esse relacionamento entre corretor e sociedade seja o mais perfeito, saudável, seguro possível. Não? Esse que você acabou de comentar é interessante. O corretor hoje, se ele acha que seria só isso, se ele não entender pelo menos um pouquinho de arquitetura, de direito sucessório, um pouquinho de engenharia, de fiscalização, olha, não consegue. E os contratos, a gente não pode exigir também que o corretor tenha conhecimento jurídico profundo. Não pode, porque senão alcança a alçada de outra profissão, né, que é a do advogado. Então, o arquiteto não tem que ter conhecimento profundo de transação imobiliária, o engenheiro civil não tem que ter conhecimento profundo de arquitetura, senão ele seria um arquiteto. Né? Então, cada um se especializa, se aprofunda na sua área e para isso existem as outras áreas. Né? Todo mundo atuando aí, muitas vezes em conjunto, como é o caso de, numa compra e venda, um corretor de imóveis promovendo a intermediação do negócio, né? E o advogado trazendo a segurança jurídica. Os dois trabalham em conjunto, porque você não vai ter num advogado toda a performance completa para uma intermediação de compra e venda, e também não vai poder exigir do corretor conhecimento jurídico profundo para saber, por exemplo, todos os detalhes jurídicos para se colocar num contrato, de acordo com cada caso concreto. Cada venda tem uma particularidade, tem uma especificidade. Né? Então, o ideal é que eles trabalhem em conjunto, trabalhem juntos. Antes da possibilidade da adjudicação extrajudicial, eu me lembro que a gente colocava, eu vi muito nos contratos, e a gente também instruía colocar nos contratos que as partes, que a escritura ia acontecer até uma determinada data, né? E que uma das partes não comparecendo, a partir de 5 dias depois de notificado, ela começaria a pagar multa diária, né? Quer dizer, era a forma que se tinha para obrigar realmente todas as partes a cumprir essa obrigação contratual que foi prometido lá no contrato. Prometo vender e prometo comprar, né? Então, chegava na hora da escritura,
uma vez chamado a comparecer, se ele não viesse em até 3 dias, então ele passaria a pagar multa. Essa era a forma de coagir, de fazer com que viesse, né, ao cartório para assinar. Mas ainda existe essa possibilidade legal de se cobrar uma Sim. multa nessa situação? Sim, né? Existe. Semana de imprensa é normal, né? Sim. Só que a multa, ela serve como coerção, né? Ela serve assim para a pessoa que está disposta a cumprir, ainda que não agora, ela vá o quanto antes cumprir, porque ela sabe que vai ter que pagar uma multa. Uhum. Agora, no exemplo que você citou, por exemplo, ou na maioria dos casos em que a parte não está disposta a ir lá fazer a escritura, ela não Ou quer, não pode, até ela por não um quer motivo ir qualquer, ou não né? pode Você- e tal, aí a multa tem um efeito menor, né? Porque até para se exigir o pagamento de uma multa, vai ter que ir ao judiciário, né? Então vai ter que mover uma ação para poder cobrar uma multa, quando até para fazer a transferência do imóvel já se pode fazer Já tem um extrajudicial. problema menor, né? O importante, E o importante é a comprador escritura. não quer a multa. Ele quer o Ele quer a imóvel. escritura, claro. Ninguém o quer imóvel. multa. Ele Ninguém quer o quer a multa. imóvel, quer ir morar tranquilo ou usar o imóvel tranquilo no nome dele, tudo. Quem vendeu quer passar o imóvel adiante para não ter mais responsabilidade, né? Paralelo a essas mesmas conversas que nós tivemos aqui, parece que o uso campeão também entrou nessa mesma história, né? Na verdade, Do urbano. são 2 movimentos, né? Viraram os artigos 216A, que é o do uso capião extraordinário, 216B, que agora é da adjudicação compulsória, para poder também... Tudo isso entrou na lei de registros públicos, né? É a mesma situação. É um processo, um procedimento que era extremamente complicado, que demora bastante no judiciário, que ainda pode ser feito via judicial, mas que agora é possível você fazer via cartório. Quando é que é possível você fazer via cartório? Quando você tem toda a documentação lisa. Então, toda a documentação que se encontra com você demonstra que os lindeiros estão concordando, que você tem uma posse mansa e pacífica daquele imóvel pelo tempo necessário da prescrição para poder usucapiar o imóvel. Dependendo da modalidade, né? Do uso Dependendo capião. da modalidade do usucapião, que você tem um justo título, e o justo título é fundamental nesse caso. Quando você vai para o judiciário, você tem a possibilidade de, inclusive, sem justo título. Dependendo da situação, você pode ter um usucapião, é um tempo mais longo, mas sem o justo título você consegue também. No caso do usucapião extraordinário, somente com o justo título. Então, de novo, o registrador vai verificar se todos aqueles procedimentos foram cumpridos. Estão cumpridos, os lindeiros concordam, as pessoas que estão envolvidas no processo concordam, ele pode fazer o usucapião do imóvel. É interessante que, na realidade, essa ideia é a mesma, né? A transferência de propriedades sem a presença Das do partes. alienante, no caso. das Não partes. tanto para o uso campeão, como por uma adjudicação, né? Não vamos cair no mesmo processo. Só que, no caso do uso campeão, você tem uma metragem mínima urbana, você tem um período de benfeitorias que foram feitas, né? Alguma coisa que conta esse prazo também, não é isso? Você tem modalidades verdade, diferentes e cada modalidade com seus requisitos, né? Digamos assim, é mais complexo, tanto de analisar a situação, quanto de reunir toda a documentação. O uso capião hoje extrajudicial, o uso capião por si só é um instrumento bastante complexo, sabe? E extrajudicial, então, como o Gabriel disse, é uma situação muito redonda, é uma situação muito, muito fácil de provar a realidade fática, né? Que o cartório realmente se submete a analisar e a fazer esse registro que viria anteriormente de uma decisão judicial. Em muitos casos, acho, é mais rápido e mais fácil a gente ter um uso capião judicial do que um extrajudicial, porque quando falta, por exemplo, um desses documentos que são requisitos para provar um dos fatos que é necessário, então a gente consegue suprir essa falta pela via judicial, que vai ter o magistrado compondo as provas, ouvindo as partes e entendendo a questão fática, né? Diferente disso, no extrajudicial a gente não conseguiria por falta de documentos. Entendi. É uma coisa. Agora, de qualquer forma, todos esses atos são na presença do advogado. São na presença do advogado. Né? Somente o advogado pode entrar com um pedido junto ao cartório para poder Vamos fazer. esclarecer isso, porque a pessoa, não, eu tenho direito, eu vou lá no cartório e já resolvo. Não é bem assim. E vale a pena também, Asher, porque essa é uma questão muito própria de Brasília. A gente tem uma necessidade de regularização, e quando a gente fala de regularização, a gente está falando mais do que regularização urbana. Diário. A gente está falando de regularização de documentos, né? E é muito importante esclarecer que imóvel público
não se pode usucapir Campeão. e não serve para adjudicação compulsória. Então você não consegue ter um contrato de promessa de compra e venda com o poder público, assim como você não consegue ter o uso capião de terra pública. Então o primeiro passo para o corretor que está lidando com isso é descobrir se aquela área é efetivamente particular. Que aí sim, aí você já tem o primeiro passo para poder conseguir trabalhar. Brasília tem esse fato diferenciado dessa a expressão que foi utilizada aqui, que só existe aqui, a escritura pública de cessão de direito, que não é uma coisa que nunca vi falar isso, mas tudo bem, é o caso que nós temos aqui agora, né? E o GDF não transfere a propriedade de IPTU sem esse documento. E os cartórios estão exigindo a mesma documentação de uma escritura convencional. Todas as certidões, o custo é o mesmo, inclusive, mas dá uma credibilidade maior. E um dos fatores interessantes para elaborar essa escritura, essa cessão de direito, é que no cadastro de registro do imóvel não conste nenhuma propriedade anterior, o que se encaixa numa dessas situações. Nós já fica bloqueado de partida, o cartório não vai lavrar essa cessão de direito. E perceba que foi um mecanismo de cercar essas cessões de direitos sem lastro, né? Porque também tem um código específico que está alinhado com o IPTU, lá no cadastro do imóvel no IPTU, que vai permitir ou não... Sim, esse mesmo, que eu acabei de fazer a referência aqui. Isso, então. Então é aquele que já está em processo de regularização, o órgão público que está fazendo a regularização, a TerraCap, já tem mapeado quem são os ocupantes. Então, dali em diante, as transferências passam a ser por escritura pública. É uma formalização, né? Traz mais segurança jurídica, de fato. De qualquer forma, eu acho que sim. É uma leitura que eu faço, talvez até particular. Mas para se chegar a um valor de TBI desses imóveis, está fácil. Porque se você já tem o IPTU, já tem a escritura pública, daqui a um dia para lançar um ITBI nessa transferência de propriedade, então não tem muita complicação não, viu? Essa discussão que nós tivemos aqui a semana passada, sobre valor venal, recolhimento de TBI, valor recolhidos a mais, valor de variação, e também é outra ação até relativamente simples, que dá na parte jurídica, porque se esse valor da diferença entre o ITBI que foi recolhido realmente, arbitrado pelo governo, né, a prefeitura no caso, e o valor que foi negociado, se esse segundo for maior, e essa diferença for inferior a 60 salários mínimos, ela corre na justiça comum, a justiça... No juizado especial. Juizado especial. É uma transação relativamente rápida. Você vê, olha a quantidade de assuntos que a gente tem dentro do ramo imobiliário. Nós estamos falando de TBI, nós estamos falando de uso campeão, nós estamos falando de adjudicação, estamos falando sobre um contrato bem elaborado, sobre uma assessoria jurídica. Então, tudo isso, de alguma forma, é o que nós estamos procurando aqui na TV Cresce, de melhorar a captação profissional, a capacidade profissional dos corretores, trazer mais segurança. Essas conversas são o foco principal da continua sendo esse. Eu estou agora. Sim, muito bem. E é parte do trabalho bem importante que o Cresce faz, né? Que é exatamente desenvolver e profissionalizar, zelar pela profissão, né? E trazer corretores mais capacitados para o mercado. É quem vai fiscalizar, né? É quem vai registrar o profissional e quem vai fiscalizar a atuação do profissional. Nada mais justo que também capacite esse profissional para além do curso técnico que é exigido. Nós temos um lema aqui na nossa diretoria, que é distribuir mais diplomas e menos autos de infração. E nós estamos trabalhando muito em cima dessa ideia, com a TV Cresce, com as nossas conversas, com os nossos cursos, né, de perito judicial, avaliadores, fotografias, uma série de outros cursos que nós fazemos aqui, sem nenhum curso para os corretores. E com isso, a quantidade por ano que nós estamos conseguindo de diplomar está sendo maior realmente do que os nossos autos de infração. Então, eu estou ficando muito feliz com isso, que acho que... Uma boa notícia. É uma boa notícia, né? É um excelente resultado para a sociedade, né? Você tá entregando pessoas mais qualificadas, profissionais mais qualificados, né? E está reduzindo o número de problemas que chega aqui na forma das infrações. Você vê, uma análise assim, a curto prazo, aproveitando só esse gancho que nós estamos aqui, você vê... o corretor precisa dessas habilidades todas, aprimorá-las na menor forma possível. Quando ele entra no mercado, a linha de entrada é muito frágil, o curso de TTI é muito frágil, né? Felizmente, você deve estar participando também aqui, e todas as nossas sessões de novos corretores, muitos corretores com nível superior estão agregando essa profissão. Advogados, então, tem um monte. Advogados, arquitetos, engenheiros, por quê? Eles agregam isso à profissão deles. Então, eles já entram no mercado com uma capacidade profissional muito maior.
Um advogado tem muita facilidade de analisar esses contratos, um arquiteto ver a estrutura de um prédio, um imóvel, um engenheiro saber do custo daquele trabalho, design de interiores. Então, o mercado está ficando mais rico, mais bem qualificado. E isso faz com que o corretor tem que procurar essas informações. Ele é vencido pela própria estrutura do mecanismo do dia a dia. Então, não basta realmente tentar fazer a intermediação imobiliária. Você tem que fazer o negócio e o pós-venda, que vai durar muito tempo. Só assim você vai receber depois os seus clientes de volta, fazer a sua carteira e ter uma vida longeva. E o corretor não tem idade para trabalhar, né? Né? Eu que diga. Não tem, né? tem. E aí haja tempo para qualificar, né? Não cessa, né? É a vida inteira estudando, porque tem sempre conteúdos novos, né? Eu, particularmente, o doutor Della Moura também participa aqui da nossa estrutura de avaliadores, né? De avaliação, de NUT, coisa e tal, que nós prestamos de sociedades também. Você vê que cada dia que passa, até a formatação de se fazer uma avaliação, que também é outro assunto, nós estamos dentro da nossa mesma estrutura, se você precisa de dar um valor real em juízo, ou numa discussão familiar, ou numa road, alguma coisa, você vai precisar de um avaliador qualificado. Isso a gente está lutando para conseguir melhorar cada dia. Contamos com a sua ajuda, né? Muito bem, estamos aí. Eu me lembrei aqui, doutor Gabriel, de que nos contratos de promessa de compra e venda, há a possibilidade da gente colocar na qualificação completa das partes também a forma como as partes vão ser comunicadas em relação aos assuntos daquele contrato, né? Então, colocar lá fulano de tal, CPF tal, RG, o estado civil, a profissão, né? O endereço completo, né? O e-mail e o telefone, e numa outra cláusula dizer, olha, as partes estabelecem que a comunicação será feita através dos canais estabelecidos lá na qualificação, né? E muitas vezes ainda até inserir o termo independentemente de aviso de recebimento. Entendi. Porque ali você estabelece qual vai ser o canal de comunicação oficial e aí facilita para o cartório, na hora da adjudicação extrajudicial, se utilizar também daqueles canais que foram considerados como os oficiais, os estabelecidos entre as partes para poder receber aquele tipo de comunicação. Só para efeito de garantia do corretor, essa troca de informações feitas via WhatsApp pode ser printadas e virar um ato notarial. Isso, vira um ato notarial. Só para deixar claro que... O print até nem é o ideal. O ideal é levar realmente o celular. E aí o notário vai poder verificar o que ele está vendo ali da conversa e bater. O print vale, porque hoje em dia você consegue inclusive apagar a mensagem. Então, você consegue, se você conseguir salvar, o notário consegue certificar aquilo. Uma coisa importante também, o doutor Júlio colocou um ponto importante aqui, que é esse, de você estabelecer canais de comunicação oficial para o contrato, né? Claro, isso não vai retirar a necessidade de notificação extrajudicial no caso da adjudicação compulsória, no caso do uso capião extrajudicial. Mas, ao mesmo tempo, ele valida aquele canal de comunicação como válido, né? Ele pega aquele e-mail e aquele endereço e coloca, olha, se por acaso as partes que trocarem de e-mail ou de endereço, elas são obrigadas a informar a outra parte. E isso aí faz com que você evite, que você continue comunicando a pessoa num canal que ela vai contestar depois, né? Mas uma coisa mais importante também, que eu queria ressaltar, é o seguinte, que é um papel do corretor, a gente, né, nesse trâmite negocial, a gente muitas vezes não conhece o cliente que a gente está lidando. Então, conhecer o cliente, saber onde ele trabalha, através de conversa informal, pesca mais informações do seu cliente. Aonde ele trabalha, certifica onde ele trabalha, descobre contatos próximos que vocês tenham, onde você pode obter informações, para que nessa relação, se por acaso você precisar, tanto para via extrajudicial quanto para via judicial, em geral, os processos judiciais demoram muito porque a gente não consegue encontrar as partes para a citação. A citação é um dos atos mais formais do processo. É você encontrar a pessoa e falar, você está sendo processado. Esse aqui é o processo de citação. E ele demora muito, porque ele é tão formal e tão sério, que se por acaso lá na frente o processo já está finalizado, a parte diz, olha, houve uma falha na citação, lá na frente, volta o processo todo.
Então, você ter bons contatos, conhecer bem o teu cliente, pescar em mais informações, conversa com ele, descobre pessoas em comum, descobre onde ele trabalha, descobre informações do seu cliente, conhece seu cliente. Redes sociais, aonde ele frequenta. Hoje em dia essas informações estão relativamente fáceis e nesse momento que você está negociando, você tem uma relação íntima com o cliente que você consegue buscar essas informações. É interessante que o corretor tem muita ideia de que o cliente dele é o que está vendendo, né? E normalmente quem dá problema é o que está comprando. Né? Então é nessa hora que ele se perde aí de captar essas informações e prosseguir. E o WhatsApp, eu faço uma crítica. Eu não tenho o WhatsApp como documento não, sabe? E ter que transformar ele numa ata notarial é uma coisa que nem sempre também é viável, porque o WhatsApp é uma conversa, sabe? Estaríamos jogando tudo que está envolvido num contrato, todo o arcabouço jurídico que existe por trás de um contrato, sabe? Os princípios, as formas, o que tem que ter num contrato, sabe? A gente estaria jogando tudo isso no ralo se a gente admitisse que a gente pode contratar serviço tão importante para o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem o seu valor na comunicação. Ele é eficiente, ele funciona na comunicação. Depois do serviço contratado. Você entendeu? Então, o corretor de imóveis vai contratar a intermediação de um imóvel, vai contratar a venda de um imóvel, ele contrata por um contrato escrito. A lei pede isso, sabe? E aí depois a comunicação pode vir para o WhatsApp, e aí você tem que você comprovar que você contratou aquele valor de comissão, aquele valor para o imóvel, sabe? E aí você tem que complementar com conversas, com áudios, complementar os fatos como se deram depois da contratação. Com conversas e áudios de WhatsApp é bastante razoável, porque a comunicação se dá via WhatsApp. Digamos assim, agora, você informação frágil, mas não desprezível. Isso. Né? Agora, você querer mostrar que contratou a venda de um imóvel por WhatsApp, que contratou a comissão por WhatsApp, que depois você vendeu o imóvel por WhatsApp, que um disse que ia comprar e outro que disse que ia vender por WhatsApp, que disse que ia pagar e não pagou pelo WhatsApp, que vai pagar amanhã ou semana que vem, não dá. Muito frágil. Não dá. Não existe um documento aí para fatos que exigem um documento. Não entendi isso do seu ponto de vista. Faz sentido. É comum, eu vejo. Mas não vamos desprezar, não. Vamos fazer o melhor possível, mas se precisar... Ele tem que ser bem utilizado. Sabe? O corretor tem que saber aquilo que ele está comunicando pelo WhatsApp. Mas que ele sabe que aquilo tinha que ser na forma de um documento, que ele vai precisar documentar aquilo, contratar a compra e venda. Se você tiver um episódio de dificuldade de receber sua comissão, você vai precisar comprovar que você contratou aquilo. Sim. Então, você pode até fazer pelo WhatsApp, mas a partir do momento que você tem o entendimento de que aquilo, eventualmente, você vai precisar como um documento, transforma num documento. Transforma num e-mail minimamente. Sabe qual a diferença de um e-mail? Desculpa te cortar. Mas sabe qual a diferença assim, básica, para dizer de pronto, entre um e-mail e um WhatsApp, no que diz respeito a documento? O e-mail tem início, meio e fim. O WhatsApp não termina nunca. O WhatsApp pega seu WhatsApp com qualquer conversa que você teve com alguém, ela não terminou ainda. Porque a qualquer hora pode voltar lá e dizer, não concordo. Você pode tirar um recorte dela e falar, mas à frente ela foi alterada. Mas tem o resto. Né? O que o doutor Júlio está colocando, e é bem importante isso aí para a gente colocar, assim, não é que o WhatsApp não tem força de prova. Né? Assim, a gente sabe, não é que não tem força de prova. Mas hoje ele é um instrumento muito importante para diversos corretores e a gente sabe da vida do negócio. Você é pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Você entrou para fazer a visitação no imóvel. Naquela visitação, você já descobriu um comprador interessado e aí você já manda o WhatsApp para ele. Rapidamente a comunicação veio, foi. A pessoa já falou, opa, tenho interesse. E você pronto, saiu dali com o negócio feito. Mas ainda assim, vale a pena você sentar
e contratar aquilo com as partes. Você está colocando no papel o que é a vontade das partes. A gente falando isso, parecemos advogados chatos, né? É isso. Parece que as pessoas... Parece que a gente está querendo dificultar. É o famoso combinado não sai caro. Né? Parece que a gente está querendo burocratizar. E é isso. Né? Quando o Código de Ética fala que você tem que fazer, que o corretor tem que fazer as contratações previamente por escrito, é isso que ele está falando. Ele está falando, olha, você é um profissional. Futuro. Você tem que ser você profissional. Você não foi achado na rua, não. Você estudou para isso. Valorize a sua profissão e o objetivo que você tem que fazer é tornar esse negócio um negócio documental, provável, um negócio justo, com justos títulos. E sabe qual é a forma de fazer isso? Quando você já não começa corretamente, fazendo seus papéis mesmo, fazendo seus contratos. Se começou pelo WhatsApp, se está desenvolvendo pelo WhatsApp, a hora que você percebe que aquilo era bom documentar, então você passa para o e-mail. Você diz assim, olha, caro vendedor, conforme conversado pelo WhatsApp, hoje levei lá a visita do senhor fulano, que fez a proposta de tanto, e a partir daqui já submeto a aprovação. Sim. Mesmo que você tenha mandado isso tudo pelo WhatsApp, você formalizou ali vários prints de conversa que você ia ter que transformar numa ata notarial e ter a boa vontade de um juiz para ver e ler e aceitar como prova, você formalizou aquilo num e-mail de 15 linhas, de 10 linhas. E ali é um documento. Ali tem início, meio e fim. Ele se encerra ali. É isso. Foi isso que aconteceu. Muito boa essa informação que você passou aqui agora. Muito boa mesmo. Então não é desmerecer o WhatsApp, não é desvalidar, invalidar não depender só WhatsApp. dele, né? Fazer uma coisa mais formalizada. Continue fazendo, usando todos os recursos. É usar ele para o sentido que ele serve. WhatsApp, é para isso que ele serve. Velocidade na comunicação. Pronto. E falar de tudo. Não é para formalizar negócio. Mas não é para fazer documento, não é para formalizar negócio. Uma coisa interessante, só uma observação minha pessoal. Eu estou há 30 anos no mercado. Todos os negócios que eu fechei até hoje eu tenho documentado. Quando eu falo todos, são todos. Às vezes o cliente me procura de 10, 15 anos atrás, se lembra daquilo que aconteceu, eu vou lá nos meus arquivos, nas minhas pastas, procuro documento. Às vezes até estacionamento eu tenho na hora que foi passar a escritura. Parece que nada, mas já me ajudou muito em levantar dados para clientes e até reativar clientes em negócios, sabe, trazer essas informações. Eu acho você quer ver um ponto assim que para a gente enfrenta muito, que na lida, né, com o corretor, muitos corretores procuram a gente e falam assim, intermediei a venda, apresentei o imóvel e logo depois a pessoa vendeu por conta, não me procurou, não pagou meus honorários. Primeiro documento que a gente vai perguntar, você tem o termo de visita? E o termo de visita é um documento simples, assim, onde ele formalizou que a pessoa que visitou o imóvel foi apresentada por ele. E, assim, são poucos corretores nesses casos. Nesses casos, a pessoa se aproveita que o corretor não fez o termo de visita, que o cara não assinou, para poder dar o balão no corretor na hora da compra. Puxar uma sardinha extremamente importante agora para o Cresce Brasília. Nós estamos na fase final de lançamento de um aplicativo chamado Visita Segura, que foi desenvolvido aqui pelo CresDF, está pronto, já está em testes. O que significa isso? O corretor vai cadastrar o imóvel dele nesse aplicativo, o nome do proprietário, depois vai cadastrar a pessoa, a visita, o dia e a hora. Esse aplicativo vai fazer todas as ligações, vai mandar um e-mail para a pessoa informando ao proprietário que o imóvel dele será visitado dia tal, tal hora, pelo cliente tal. Vai mandar um e-mail para o cliente avisando que a visita dele está confirmada. Os dois ficarão guardados aqui no Cresce, num banco de dados, tá? Futuramente, se ele precisar dessa ficha, basta ele pedir uma certidão aqui. Pronto. Eu vou até dar uma sugestão para esse caso. Está todo pronto já, o sistema já está rodando. Se vocês estão falando, insira uma aba ou algum ponto onde vocês consigam colocar o locatário também. Para o locatário, às vezes, em caso de imóvel locado, o locatário também tem ciência. E tem, inclusive, assim, já tem o nome do porteiro quando é difícil, tem o nome do síndico quando é porteiro. Nós podemos modificar o porteiro, ao síndico, ao proprietário, todos ao mesmo tempo. Basta o corretor cadastrar para onde ele quer as informações. E ainda tem mais umas chaves. Eu tenho, à tarde, a gente vai mandar um relatório às 11 horas da noite, informando tudo que eu vou fazer amanhã, os dias, as horas, a minha agenda de amanhã, vai cobrar depois. Depois da visita realizada, ele manda outro e-mail informando, a visita foi realizada, tem alguma coisa a falar, foi bem atendido, tem alguma observação? Tudo isso fica guardado nessa ficha desse imóvel com esse corretor. Então, ele passa a ter um banco de dados dele. Então, essa ficha física,
fica Pronto. totalmente necessário. E ainda tem um valor interessante, porque se você precisar de uma prova disso, o CRES vai ter como fornecer uma certidão desse atendimento, que passa a ter um valor bastante importante. Né? Essa é uma das nossas atividades, um dos nossos aplicativos que a gente faz. E aí, veja, final. Se nós, do mercado imobiliário, né, se o corretor de imóveis, se ele não se adequar a essa necessidade de documentação, de registro das coisas, ele também não vai estar preparado para uma adjudicação extrajudicial, porque na hora que ele precisar, ele não vai ter documento bastante para apresentar. Ou o documento vai estar incompleto, vai estar falho, né? E aí não vai possibilitar ao notário fazer a ata notarial com a segurança que ele precisa para submeter a registro. Você vê, nossa preocupação, já falamos aqui de metaverso, de inteligência artificial, de tráfico, falamos sobre fotografia profissional, direitos locatícios, revisão de locação, não é isso? Uma série de perguntas. A quantidade de informações técnicas que nós já temos dentro da TV Cresce é uma coisa, nós temos mais de 30 entrevistas, todas. E não tem fim, cada hora surge uma coisa nova, fala a mesma coisa de uma forma diferente, com um olhar por alguém diferente. Né? Porque as pessoas entram depois nas entrevistas, coisa e tal, e deixam lá suas mensagens, perguntas, a gente passa para o Delamore, para essa equipe, para a gente poder atender da melhor forma possível. Pessoal, a princípio, muito obrigado, viu? Eu sei que o tempo de vocês aí, muita coisa foi acrescentada. Acho que essa parte de adjudicação foi bem explorada e tenho certeza que se alguém quiser procurá-los depois, particularmente, para poder melhorar essas informações, né? Sei que vocês sempre irão atendê-los bem, os colegas e a parte jurídica, não é isso? Fica à sua disposição, Delamore, se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer. É um prazer estar aqui contribuindo para a qualificação desse que é o meu mercado, né? Nós dois trabalhamos exclusivamente, praticamente, com o direito imobiliário, ou com o que envolve imóvel, né? Então, nós somos parceiros do mercado imobiliário, nós somos suporte, nós somos parceiros realmente do corretor de imóveis. Eu quero que esse canal se desenvolva, que o CRES tenha sempre essas medidas, que cada dia tenha mais assuntos a ser tratados, a ser trazidos, né, para que o corretor possa realmente ir se desenvolvendo, encontrando material, conhecimento, para estar cada dia melhor, porque assim todo mundo ganha. Os outros profissionais das outras áreas, né, a sociedade, os compradores, os vendedores, inquilinos, locadores, todo mundo ganha. É um prazer, Asher, estar aqui. Só antes de passar a palavra, eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos dados estatísticos aqui, né, do estúdio, e ver que outros estados assistiram as nossas conversas, até fora do Brasil. Eu fico realmente muito feliz com isso, que o esforço aqui não foi pequeno para montar essa estrutura, mas os resultados têm sido muito, muito positivos, viu? Pois não, Gabriel, fica à vontade. Assim, para mim também é um prazer, né? Queria parabenizar e agradecer também o convite. Nós estamos, né, como o Dr. Júlio bem falou, assim, parceiros do mercado imobiliário e sempre abertos para esse desenvolvimento da profissão do corretor. Valorização dessa profissão para a gente, trabalhar com pessoas sérias, competentes, instruídas e cada vez mais com o CRES mais fortalecido, para a gente é um prazer. Né? E assim, deixar um recado para os corretores, busquem advogados parceiros, busquem advogados que queiram realmente trabalhar com vocês. Porque o advogado, se a gente sempre tem uma sensação de que o advogado vai ser muito caro, vai encarecer o negócio, vai trazer dificuldade para o negócio. E, na verdade, o advogado especialista em direito imobiliário, ele é um advogado que vai ampliar as possibilidades do negócio. Então, não deixe para contratar o advogado quando a bomba estoura. Tem que contratar o advogado para ser um parceiro, para trabalhar junto com você. Se você quiser deixar o seu telefone do seu escritório, Delamore, o seu também, Gabriel, por favor, fique à vontade. 61-41-41-3466. Delamore Advocacia. O meu é Gabriel Chia Vegatti, é 61-98119-3838. Espero que você possa ter bem nossos colegas corretores e possamos fazer boas parcerias, viu? E eu gostaria de agradecer então a todos que nos acompanharam até esse momento. Se gostaram da nossa conversa, por favor, entre lá nas nossas redes sociais, clique, dê o seu ok, manda suas perguntas, as suas observações, que teremos o maior prazer em atendê-los sempre dentro desse nosso foco de criar conteúdos pela TV Cresce e o Cresce de Brasília. Muito obrigado a todos.
Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, Gabriel. Obrigado. Prazerzão.